Elivaldo Barbosa, ótima tarde para você, Elivaldo. É isso, Joelson, boa tarde. Paula, que já está aqui conosco, boa tarde a você que segue a nossa companhia. Paula. Boa tarde, Joelson. Sexta-feira, feriado, a política não para e a gente também não, né? É verdade, não, política realmente não para. Aliás, eu diria que alguns até aproveitam o feriado para dar uma esticada em um ou outro diálogo, né, Paula? Com certeza. Acho que é nesses dias que as decisões mais importantes geralmente são tomadas. Elivaldo Barbosa, quem tiver colocando feriado na agenda como pré-candidato, vou descansar. Corre risco de perder a eleição ano que vem, Elivaldo. É verdade, não há mais feriado, mesmo sendo o ano que antecede a disputa eleitoral. Mas, sobretudo, os agentes políticos mais diretamente envolvidos nas disputas, esses têm que aproveitar o feriado para aprofundar conversas, articulações e avançar nos seus projetos. Sávia Barreto, direto de Brasília, também com a gente no nosso Jornal do Piauí do dia 8 de dezembro. Sávia, ótima tarde para você. Melhor agora na sua companhia, do Elivaldo e da Paula, e da nossa audiência, claro. Aliás, uma pergunta, Brasília é feriado hoje? Não é feriado. Não é feriado, né? Mas não significa que tem uma grande movimentação, também não é por aí. Porque não é feriado, mas é sexta. E esse é quase um feriado, né, Sávia? Quinta-feira que já é praticamente feriado, só para os deputados e senadores. Para nós, jornalistas, não. Muito bem, Thaís. Trabalho de 4 dias está começando a ser implementado lá em Brasília, Joelson. Começa por Brasília. Muito bem, Paulo. Bom, mas vamos trazer números na tela a respeito de uma pesquisa que foi divulgada pela Folha de São Paulo, né, pelo Datafolha. E aí nós pegamos apenas os dados mais, vamos dizer, mais citados pelos entrevistados nessa pesquisa, tá? Que diz respeito à avaliação do governo Lula. 38% aprovam, 30% consideram regular e 30% reprovam. Aí você tem uma diferença aí de 2% de pessoas que não souberam responder, enfim, para fechar esse 100% da pesquisa de avaliação do governo Lula. O Datafolha divulgou essa pesquisa hoje, inclusive trazendo também, nessa outra tela que nós vamos mostrar agora, as pessoas que confiam ou não na fala do presidente Lula. Vamos ver. O presidente Lula, 40%, né? Vamos lá, na próxima, gente. Tá, ok. Então nós temos 38% de aprovação, 30% que consideram regular e 30% reprovam o presidente. Outras pessoas responderam a pergunta falando que não confiam, aproximadamente não confiam no que diz o presidente Lula, 40%, e outros que confiam totalmente, 24%. Sávia Barreto, como é que essa pesquisa chega nesse momento, né, que é o primeiro ano da gestão do presidente? Joelson, não é bem um presente de Natal que o presidente Lula gostaria. Acho que é um cenário de estabilidade. Teve essa pesquisa da Datafolha, também teve a pesquisa IPEC, praticamente os mesmos números. Quando se trata da questão da confiança, a gente sabe que muitas vezes o eleitor ele já desconfia dos políticos. Então, quando a gente realmente avalia, é aquela aprovação ou desaprovação do governo, que continua estável comparada com as últimas pesquisas. O que é que a gente tem de positivo? É uma percepção por parte do eleitorado de que há uma melhora da economia. Inflação controlada, juros baixando, e isso se deve muito ao trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, o presidente Lula reforçou uma agenda internacional, muitas vezes sendo criticado internamente por não dar uma atenção, talvez, a esses problemas domésticos, e o presidente Lula tem muitas pesquisas em mão, ele sabe disso, tanto que ele já falou que ano que vem só vai fazer 2 agendas internacionais e vai focar nas viagens em todo o Brasil também. É um ano eleitoral. E, claro, além desses desafios também da agenda internacional, o presidente Lula terminou relançando muitos programas, né? Então, faltou, talvez, ali uma marca de um novo governo, né? Desse novo governo, desse terceiro governo Lula. Então, acho que são pontos para se colocar nessa balança para o próximo ano, para fazer os ajustes necessários. É um primeiro ano, né, Elivaldo Barbosa? O presidente Lula está aí com um número... Eu confesso para você, sabe, e Elivaldo e Paulo, que eu achava que... Olhando para a gestão do presidente Lula, os números acho que traduzem bem o que é a primeira gestão. Mas eu imagino que a expectativa do governo foi que esses números fossem maiores no primeiro ano. Maiores, com certeza. Então eu acho que é uma quebra de expectativa aí. Quebra. E aí a economia explica, apesar do controle da inflação, de uma situação de relativa estabilidade, mas falta o governo cumprir aí algumas normas que criam assim, um ambiente de maior tranquilidade do país, como a política de controle de gastos. A situação orçamentária no país está absolutamente imprevisível para ele implementar a agenda social fundamental,
que é a consolidação do programa Bolsa Família, ou do novo Bolsa Família, o governo teve que recorrer ao Congresso Nacional naquele mecanismo que tirou o teto de gastos, mas até agora ainda não implantou, não concluiu o novo marco fiscal do país. E, além disso, mesmo com ações ligadas à habitação e, repito, à área social, mas falta ao governo uma marca com relação, por exemplo, a estímulo ao desenvolvimento efetivo. A reedição do Programa de Aceleração do Crescimento ficou pelo caminho, ainda é uma dívida do governo, mas tem aí um longo espaço ainda para tentar melhorar a imagem e colocar o que o presidente considera como essencial, não só para alavancar a imagem do presidente da República, mas que o governo como um todo possa despertar na população uma confiança a ponto dos brasileiros considerarem assim uma situação de progresso, de desenvolvimento, isso que está faltando, a meu ver, ao governo federal. Paula? Essa avaliação ruim, Joelson, principalmente na ala da sociedade ali ligada à área evangélica. A pesquisa apontou que pelo menos quase 40% dessa área da população, né, os evangélicos, reprovaram a gestão Lula. E é um setor da sociedade que o presidente precisa trabalhar e dialogar, principalmente para conseguir avanços nesse caminho do governo, mirando também as próximas eleições, já que a gente sabe que boa parte desse setor da população tem ligações com o ex-presidente Jair Bolsonaro e há necessidade de um diálogo do governo também com esse setor. É como se fosse um segmento que tem uma predisposição a reprovar Lula. Há uma resistência grande que ainda o governo não conseguiu fazer essa quebra, Joelson, e ela é importante, tanto para ações do governo quanto para o trabalho já de uma reeleição, uma sucessão do presidente Lula. E aí é o segmento de oposição mesmo, né, Paulo? Ou seja, esse segmento aí não vai estar com o PT e com o Lula nunca. Esse que está rejeitando, mas um pouco a mais, até isso é um fator que deve preocupar ali o entorno do presidente do Palácio do Planalto. Teve um dado que me chamou a atenção, Sávia, eu não sei o que é que ele comunica na sua avaliação, mas eu acho que envolve muito da credibilidade do presidente Lula. O dado diz o seguinte: 40% dos entrevistados não confiam nunca, em hipótese nenhuma, no que o presidente Lula fala. Em compensação, 24% acreditam sempre no que o presidente Lula fala. Está aí a imagem, pesquisa Datafolha, 40% nunca confiam. Então ele pode falar o que ele quiser, não vão acredita, pronto. Na fala dele. E é um percentual alto, né? Referente à fala, né? Não é referente ao governo, não é avaliação do governo, é referente à palavra do presidente. E 24% de 24% sempre confiam na fala do presidente Lula. Por que eu considerei esse número alto, Sávia? Porque talvez esses 40% que nunca acreditam compõem aí um grupo que também jamais votará no PT ou no Lula. Dá um pouco do tom da divisão do Brasil? Joelson, existe uma certa controvérsia a respeito dessa pergunta no Brasil, quando ela é feita no Brasil, nas pesquisas de opinião, quando se trata de avaliação de presidentes, de governo, se você confia ou não confia. Porque o brasileiro, a tendência quando você pergunta se você confia num político, é dizer que não confia. Agora, quando a gente olha para a aprovação, existe ali, de certa forma, uma correlação entre esses dados. Tem uma mudança, mas existe ali uma correlação. E o grande ponto não é mudar aqueles eleitores, o posicionamento dos eleitores mais conservadores, eleitores com maior escolaridade, da região sul, sudeste, que são os que mais rejeitam o presidente Lula. O presidente Lula tem maior aprovação no eleitorado mais pobre. Acredito que o grande foco, e essa pesquisa mostra isso, é aquele eleitor da classe média de 2 a 5 salários mínimos, porque as políticas do governo Lula atingem aquela classe média mais baixa, com os programas assistenciais, o Bolsa Família, uma série de programas que foram relançados. Agora, essa classe média de 2 a 5 salários mínimos não se sente assistida, e talvez o presidente Lula tenha que focar e atingir. E é justamente aquele eleitorado, ali uns 30%, que são indiferentes ao governo, né? Colocam ali a avaliação do governo como regular. Então, são eles que o presidente consegue, talvez, reverter se centrar um esforço maior. Desafios, né? Desafios para a gestão, Elivaldo. Não tem nada... a vantagem do presidencialismo também é que, em gestos, políticas, declarações, posturas, você vira esse quadro, né? Exatamente. E também a relação política do Congresso Nacional. O fato é que o primeiro teste para valer,
o presidente Lula e para o governo, nós teremos no próximo ano uma eleição municipal. Vamos ver como vai ser o comportamento do eleitorado, porque essa eleição é sempre ligada também ao governo federal, nas capitais, nas principais cidades do país. Nós poderemos ter um bom termômetro de como será os 2 últimos anos da gestão do presidente Lula e, consequentemente, a preparação para a disputa de 2026. Vamos falar um pouquinho a respeito de cenário internacional que envolve o presidente Lula, o Brasil, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou sua crescente preocupação com uma crise entre Venezuela e Guiana e advertiu que a região não quer uma guerra entre os países vizinhos. Nós temos imagens, inclusive agora, na tela, Sávia Barreto, do momento, né, em que o Brasil participa de uma reunião com integrantes de bloco sul-americano e fala, inclusive passa ao Paraguai o comando desse grupo político, desse grupo, né? Hoje, por incrível que possa parecer, olhando para passados recentes, o Cone Sul está sob uma certa tensão, sabe? A gente está numa tensão, né? Inclusive, essa região de disputa entre a Venezuela, depois que a Venezuela fez um referendo para anexar 74% do território da Guiana. A gente tem no território da Guiana o exército dos Estados Unidos fazendo exercícios. Isso acende um alerta, eu não digo amarelo, mas vermelho mesmo, porque a gente sabe que a Venezuela é ligada à Rússia, a Guiana tem o apoio dos Estados Unidos, então termina trazendo outros atores políticos para uma região que é muito delicada, né? Porque o Brasil é o maior país em termos territoriais, mas também é a maior economia e é o país que tem maior influência. Então, esse ano a gente viu o presidente Lula opinando sobre a guerra da Ucrânia, sobre a guerra Israel e Hamas, mas a gente tem aqui um desafio que realmente pode impactar diretamente o Brasil, que é o resto da Venezuela. Agora, claro que depois dessa reunião do Mercosul, desse posicionamento do presidente Lula crítico à possibilidade de uma guerra, e já deixando claro, olha, se a Venezuela entrar realmente nessa guerra, não vai ter o apoio do Brasil. Então, acho que os esforços concentram são para tentar resolver tudo de maneira diplomática. Vamos acompanhar o que disse o presidente Lula a respeito do assunto. Uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Nós não precisamos de guerra, nós não precisamos de conflito. O que nós precisamos é construir a paz. Porque somente com muita paz a gente pode desenvolver o nosso país, a gente pode gerar riqueza e a gente pode melhorar a vida do povo brasileiro. Eu acho que a guerra é uma espécie de extensão da linguagem política. Os camaradas vão ali dialogando, políticos, diplomatas entram, quando não tem jeito, guerra. Isso tem sido assim nos últimos tempos, inclusive guerras obedecendo regras humanitárias. Agora, eu acho que a Venezuela está forçando demais essa corda e o Brasil tem um papel importante na construção de um diálogo para que isso possa ser resolvido de forma pacífica. Verdade. Ao longo dessas décadas, esse assunto tem sido debatido, inclusive com mediação internacional, para que não se chegue a esse patamar. O problema é que lá na Venezuela o Maduro está nas cordas, tentando sobreviver e desvia exatamente as atenções do país, tentando unificar o país em torno dele, nessa bandeira de intervencionismo lá no país vizinho. Pegou um inimigo oportuno para poder criar uma... frágil militarmente. Unir o Brasil em torno dele mesmo. Em torno dele mesmo. Então, unir a Venezuela. A Venezuela, exatamente, em torno dele mesmo. A eleição é no próximo ano, então tudo isso tem essa ligação. Ou seja, uma questão de sobrevivência do esquema político que há muito tempo manda na Venezuela. Pois é, mas isso pode trazer um preço. Desastroso. Para a América do Sul. Total. A América do Sul com repercussão no mundo, né? É uma região extremamente importante, exemplo para o mundo em relação... Tem a situação ambiental, a floresta amazônica lá também, tem a situação do petróleo que existe lá, os interesses de blocos econômicos. Então, não pense que é um conflito que vai se restringir só ali a Venezuela e a Guiana, não. É uma situação que tem repercussão mundial, não tenha dúvida. E aí o risco é bem maior para consequências negativas. Paula? E tem a questão econômica também, porque a região disputada em questão ali, ela tem uma expressiva exploração de petróleo na área, que hoje há uma petroleira ligada aos Estados Unidos no local. Mas, logicamente, ali a Rússia, que é ligada à Venezuela, estaria interessada nesse local também. Isso acaba colocando mais fogo ainda nesse conflito, que eu concordo com o Arivaldo, assim, uma espécie de cortina de fumaça usada por Maduro ali por questões das eleições na Venezuela que se aproximam.
Por acordos e entendimentos, né, na Guiana já existem integrantes das Forças Armadas dos Estados Unidos, tanto da Marinha quanto do Exército, já ficam ali permanentemente por conta de alianças constantes entre os dois países, mas existe a possibilidade de um aumento no número de homens e mulheres para servindo ali nas Forças Armadas Americanas para dar suporte à Guiana. E até a construção de bases militares de países, Estados Unidos na Guiana e Rússia na Venezuela, para, enfim, evitar essas tensões eventualmente ou até acirrar cenário político. Por enquanto, é só o tabuleiro se mexendo, sabe? Vamos esperar que ninguém agrida ninguém do ponto de vista físico, né? Joelson, o Brasil está sendo instado a ser o mediador desse conflito. Agora, como o Elivaldo contou muito bem, a Paula também, existe um contexto internacional de interesses econômicos, interesses eleitorais do Maduro, que de fato acho que terminam impactando e muitas vezes você quer ali pontuar, colocar uma posição, medir forças e perde um pouco ali o prumo das coisas, toma-se uma proporção muito maior, mas que o Brasil tem força na região e tem que se fazer ouvir, isso tem.